Santa Helena, uma rocha vulcânica perdida no meio do Atlântico Sul. Neste exílio, o lugar mais remoto da Terra, um homem passava seus dias ditando memórias, vigiado dia e noite por soldados britânicos. Este homem, de aparência comum, havia sido, poucos anos antes, o mestre da Europa. Um imperador cujo nome fazia reis tremerem. Como o filho de um pequeno nobre de uma ilha provinciana, se tornou o homem mais poderoso do planeta. E como, do topo do mundo, sua queda foi tão vertiginosa e final. Para entender o homem que terminou seus dias nesta rocha, precisamos voltar ao caos e ao fogo de onde ele surgiu, a Revolução Francesa. Napoleone de Bonaparte nasceu em 1769, na ilha da Córcega. Enviado para uma academia militar na França, ele era um aluno brilhante, mas solitário, ridicularizado por seu sotaque. Sua especialidade se tornou a artilharia, a arma da engenharia e da precisão. Em uma França governada por privilégios de sangue, seu futuro seria limitado. Mas a Revolução Francesa de 1789 mudou tudo. Ao destruir a aristocracia, ela abriu caminho para homens de talento, independentemente do berço. Para um jovem oficial ambicioso, a Revolução não era uma ameaça, era a maior oportunidade de sua vida. Sua primeira chance de brilhar veio em 1793, no cerco de Toulon. A cidade havia se rebelado contra a República e estava ocupada por tropas britânicas. O jovem capitão Bonaparte, com um plano de artilharia genial, forçou a retirada da frota inimiga e se tornou general de brigada aos 24 anos. 2 anos depois, em Paris, ele salvou o governo revolucionário de uma revolta, dispersando a multidão com um sopro de metralha. O ato foi brutal, mas o tornou o herói da República. Como recompensa, recebeu o comando do exército francês na Itália. Foi na Itália que o general se tornou uma lenda. De 1796 a 1797, com um exército mal pago e desmotivado, ele realizou uma campanha espetacular, derrotando repetidamente os exércitos da Áustria e seus aliados, numericamente superiores, através de velocidade e táticas inovadoras. Ele voltou à França como o salvador da nação. Sua próxima campanha, no Egito, foi um fracasso militar, mas Napoleão, um mestre da propaganda, a transformou em um triunfo cultural, graças à descoberta da Pedra de Roseta. Ele abandonou seu exército no Egito e retornou à França secretamente, onde foi recebido como um herói. Encontrou o governo do Diretório fraco, corrupto e impopular. O povo ansiava por um líder forte. Napoleão viu sua chance. Em 9 de novembro de 1799, no golpe de 18 de Brumário, ele usou sua imensa popularidade para dissolver o governo e se estabelecer como primeiro cônsul da França. A revolução estava terminada. O filho da revolução agora era seu mestre. Como primeiro cônsul, Napoleão era um ditador de fato, mas isso não era suficiente. Em 1804, em uma cerimônia espetacular na Catedral de Notre-Dame, ele consolidou seu poder de forma suprema. Em um ato de poder simbólico sem precedentes, ele pegou a coroa das mãos do Papa Pio VII e a colocou em sua própria cabeça. A mensagem era clara. Seu poder vinha de si mesmo. Longa vida ao imperador Napoleão I. Mas Napoleão não era apenas um conquistador, era um administrador incansável. Seu legado mais duradouro foi o Código Napoleônico de 1804. Este Código Civil unificou o caótico sistema legal da França, aboliu privilégios feudais e garantiu a igualdade perante a lei e a liberdade de religião. Foi uma obra tão revolucionária que se tornou a base para os sistemas legais de dezenas de países. No campo de batalha, sua genialidade atingiu o auge. Em 1805, na Batalha de Austerlitz, a Batalha dos Três Imperadores, ele enfrentou os exércitos da Áustria e da Rússia. Com uma tática brilhante, ele fingiu uma fraqueza em seu flanco direito, atraindo o exército inimigo para uma armadilha. Em seguida, lançou uma força massiva contra o centro enfraquecido do inimigo, dividindo o exército deles em 2 e os aniquilando. Foi sua maior vitória, solidificando sua reputação como o maior comandante militar desde Alexandre, o Grande. Nos anos seguintes, ele varreu a Europa, derrotou a Prússia,
desmantelou o Sacro Império Romano Germânico. Ele redesenhou o mapa do continente, colocando seus irmãos nos tronos da Espanha, Holanda e partes da Itália. Para derrotar sua inimiga mais persistente, a Grã-Bretanha, ele tentou a guerra econômica, criando o sistema continental, um embargo em toda a Europa contra os produtos britânicos. Mas seu império começava a mostrar rachaduras. Sua decisão de invadir a Espanha em 1808 se transformou em um pesadelo. Uma guerra de guerrilha brutal, a Úlcera Espanhola, que sugaria tropas e recursos preciosos de seu império por anos. Em 1812, Napoleão cometeu seu erro mais fatal, nascido da arrogância. Furioso com o czar Alexandre I por negociar com a Grã-Bretanha, ele decidiu dar uma lição à Rússia. Ele reuniu o maior exército que a Europa já havia visto, a Grande Armée, com mais de 600 mil homens de todas as partes de seu império. A invasão começou em junho, mas os russos se recusaram a lutar nos termos de Napoleão. Liderados pelo Marechal Kutuzov, eles adotaram a estratégia da terra arrasada. Recuavam para o interior da vasta Rússia, queimando tudo pelo caminho, negando suprimentos ao exército invasor. Napoleão queria uma batalha decisiva, mas os russos o atraíam cada vez mais para dentro da armadilha do espaço russo. A única grande batalha da campanha aconteceu em Borodino. Foi um dos dias mais sangrentos da história até então. Napoleão venceu tecnicamente, mas foi uma vitória pírrica. Uma semana depois, ele entrou em Moscou esperando a rendição do czar, mas encontrou uma cidade fantasma, abandonada. E então os incêndios começaram, iniciados pelos próprios russos. A conquista de Napoleão se transformou em uma armadilha de cinzas. Preso em uma cidade destruída, com o brutal inverno russo se aproximando e sem nenhum sinal de rendição, Napoleão não teve escolha a não ser ordenar a retirada. E foi na retirada que o verdadeiro horror começou. A Grande Armée foi aniquilada não apenas pelo exército russo, mas por seus generais mais cruéis, o general Inverno e o general Fome. As temperaturas despencaram para 30 degrees. Homens congelavam até a morte. A fome era extrema, e o tempo todo eram implacavelmente perseguidos por ataques de cossacos. Dos mais de 600 mil homens que invadiram a Rússia, menos de 100 mil conseguiram sair. O maior exército de Napoleão havia sido destruído. A notícia do desastre na Rússia se espalhou, e as nações da Europa se uniram em uma nova e massiva coalizão contra a França. Em 1813, na Batalha de Leipzig, a Batalha das Nações, Napoleão foi decisivamente derrotado. Os exércitos aliados marcharam sobre Paris. Em abril de 1814, Napoleão foi forçado a abdicar. Ele foi exilado na pequena ilha de Elba. Para a Europa, a era de Napoleão havia terminado. Eles estavam enganados. Em menos de um ano, em um dos retornos mais audaciosos da história, Napoleão escapou de Elba, desembarcou na França e começou a marchar em direção a Paris. O exército francês, enviado para prendê-lo, ao ver seu antigo imperador, mudou de lado e se juntou a ele. Sua marcha para Paris foi triunfal. Começavam os 100 dias. As potências europeias aterrorizadas reuniram seus exércitos para a batalha final. Em 18 de junho de 1815, perto de uma vila na Bélgica chamada Waterloo, o exército de Napoleão enfrentou o exército britânico e seus aliados, liderados por seu maior rival, o Duque de Wellington. Foi uma batalha brutal e disputada em um campo de lama. Napoleão esteve perto da vitória, mas a chegada oportuna do exército prussiano selou seu destino. A derrota de sua lendária guarda imperial marcou o fim. Napoleão havia perdido sua última aposta. Desta vez, seus captores não correriam riscos. Napoleão foi exilado para Santa Helena, onde morreria 6 anos depois. Seu legado é tão vasto e contraditório quanto sua vida. Para seus inimigos, ele foi um tirano cuja ambição custou milhões de vidas. Para seus admiradores, foi um herói e um gênio que modernizou a Europa. Ele foi os dois. Consolidou os ideais da Revolução, igualdade perante a lei, meritocracia, em seu código napoleônico, mas sacrificou a liberdade política, coroando-se imperador. Suas guerras devastaram o continente,
Mas, paradoxalmente, ao espalhar as ideias revolucionárias, ele despertou o nacionalismo que definiria a Europa do futuro. Em 1840, seus restos mortais foram devolvidos à França e recebidos com honras de herói nacional. Ele repousa hoje em um túmulo magnífico em Paris, um lembrete eterno de um homem que, vindo do nada, se tornou o mestre de um continente e deixou uma marca indelével no códice da história mundial.